O acesso foi revogado às 10h03, sem ligação, sem reunião, sem uma palavra dita pessoalmente. Só uma tela vermelha, 3 palavras: acesso não autorizado, e um e-mail do RH que chegou na sequência com o assunto comunicado formal, como se 8 anos de trabalho pudessem ser encerrados com o mesmo tom usado para comunicar mudança de horário no refeitório. A decisão tinha sido tomada 3 dias antes, num jantar, não numa sala de conselho, num restaurante. E a pessoa que construiu cada relatório, cada integração, cada estrutura que sustentava a operação inteira, essa pessoa só ficou sabendo quando o sistema parou de reconhecer o nome dela. Tem algo muito específico no silêncio que antecede uma demissão calculada. Quem já viveu isso sabe. Não é o barulho. É exatamente o contrário. É a ausência de qualquer sinal, até que o sinal vem de uma vez, sem volta, sem explicação. E o que vem depois disso é onde essa história realmente começa. Eu noto algo interessante nesse tipo de relato. Muita gente observa, acompanha, reconhece a situação, mas poucos se posicionam. Acontece aqui também. A maioria assiste sem deixar o like, sem se inscrever, sem ativar o sininho. Mas se essas histórias fazem sentido para você, se você já sentiu o peso de ser invisível dentro de uma estrutura que dependia de você para funcionar, então não seja só espectador. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a virada dessa história é silenciosa, inevitável, e acontece de um jeito que você provavelmente não está esperando. Fica até o final. Às 10h03 de uma quinta-feira comum, o computador de Valentina Cruz simplesmente parou de responder. Não foi uma mensagem, não foi uma ligação, foi o sistema, a tela do Nexus, aquele sistema interno que ela conhecia melhor do que a planta da própria casa. Travou, piscou uma vez e exibiu 3 palavras em vermelho: sessão encerrada, acesso revogado. Ela olhou para a tela por uns 5 segundos sem entender. Tentou logar de novo. Senha incorreta. Tentou mais uma vez. Conta inexistente. O crachá já não abria a sala de reuniões do 11º andar desde o começo da manhã, mas ela tinha achado que era falha técnica. Não era. Enquanto ela ainda processava o que estava acontecendo, o e-mail chegou. Assunto: comunicado formal. Encerramento de vínculo. Remetente: RH Vortex Capital. Sem uma ligação antes. Sem uma reunião. Sem um aviso humano. 8 anos de carreira encerrados por 2 linhas de texto corporativo frio, entre um café que ainda estava quente e uma planilha que ela nem tinha terminado de abrir. O que veio logo depois foi calculado para machucar. Antes que Valentina conseguisse terminar de ler o e-mail, o TI já havia removido o nome dela de todos os relatórios dos últimos 3 trimestres. Aqueles relatórios que ela havia construído linha por linha, fórmula por fórmula, durante meses. No lugar do nome dela, apareceu o nome de Camila Rios, uma analista que nem tinha login no Nexus ainda. Os e-mails de apresentação aos fundos internacionais já tinham sido reenviados com a nova assinatura. O log interno do sistema registrou a operação com o código Solicitação Diretoria, urgente. Em menos de 4 horas, Valentina havia sido apagada da história de uma empresa que ela havia construído com as próprias mãos. Ela desceu pelo elevador com uma caixa pequena de pertences pessoais, uma caneca, 2 cadernos, um carregador. Nenhuma lágrima, nenhum surto no corredor. Apenas o semblante fechado de alguém que ainda não tinha processado completamente o tamanho do que tinha acabado de acontecer. O segurança segurou a porta. Ela saiu sem olhar para trás. Mas para entender o tamanho do erro que a Vortex acabou de cometer, você precisa entender quem era Valentina Cruz antes desse dia. Ela tinha 34 anos, entrou na empresa como analista júnior em 2016, numa época em que a Vortex Capital ainda era uma gestora média, sem muito brilho no mercado. Não tinha padrinho, não tinha indicação. Entrou por processo seletivo, com currículo comum e uma capacidade técnica fora do comum. Ao longo de 8 anos, ela foi a pessoa que resolveu os problemas que ninguém conseguia resolver. As inconsistências entre o ERP, SAP e o Nexus, as integrações que quebravam toda vez que o sistema atualizava, os relatórios que precisavam estar prontos em 48 horas para apresentação aos fundos internacionais. Ela nunca pediu holofote.
Nunca brigou por promoção em voz alta. Trabalhou em silêncio, construiu tudo em silêncio e foi ficando. Invisível da forma mais perigosa possível. Aquela invisibilidade em que as pessoas só percebem o quanto você existia quando você some. A Vortex Capital não era uma empresa pequena. Movimentava 4,2 bilhões reais em ativos, tinha relacionamento com fundos internacionais de peso e uma reputação construída sobre relatórios financeiros impecáveis, que chegavam sempre no prazo, sempre sem erro, sempre com aquele nível de detalhe que fazia os analistas dos fundos parceiros confiarem cegamente nos números. O que esses analistas não sabiam, o que o próprio Henrique Motta, CEO da empresa, provavelmente não sabia com clareza, era que esses relatórios tinham um único arquiteto, Valentina. Cada macro de Excel, cada integração de dado, cada validação cruzada entre sistemas tinha passado pelas mãos dela. A empresa inteira funcionava sobre uma estrutura que ela havia montado sozinha, remendado sozinha e documentado de um jeito que só ela entendia completamente. Era o tipo de conhecimento que não estava em manual nenhum, estava na cabeça dela, e eles tinham acabado de mandar essa cabeça embora para abrir espaço para uma indicação política. Henrique Motta tinha 52 anos, cabelo grisalho penteado com aquela precisão de quem se olha no espelho 3 vezes antes de sair de casa, e um jeito de falar em reunião que deixava claro que ele não estava pedindo opinião, estava comunicando decisões. Era o tipo de executivo que confundia arrogância com liderança e chamava isso de cultura de alta performance. A decisão de demitir Valentina não tinha nascido de uma avaliação de desempenho. Tinha nascido de um jantar. 3 semanas antes, num restaurante no Itaim, um dos sócios da diretoria tinha mencionado Camila Rios, afiliada acadêmica, mesma pós-graduação que Motta, currículo apresentável. O problema era que o cargo disponível não comportava o salário que ela queria. A solução que Motta encontrou foi cirúrgica na crueldade. Identificar quem ocupava um cargo com salário compatível, eliminar essa pessoa e encaixar Camila no lugar. Valentina foi escolhida não porque era fraca. Foi escolhida porque parecia segura de eliminar. Parecia. Essa foi a parte em que Henrique Motta errou feio. Valentina passou os 3 primeiros dias após a demissão sem falar com quase ninguém. Quem a conhecia de perto diria que ela estava processando. Na verdade, ela estava mapeando. No 4º dia, abriu o notebook pessoal e começou a organizar o que tinha. E o que ela tinha era muito mais do que qualquer um na Vortex imaginava. Antes da demissão, como parte da sua rotina técnica, ela salvava backups locais todo dia 28 de cada mês, uma prática que ela tinha desenvolvido sozinha, depois de um episódio de perda de dados em 2019. Esses backups estavam numa pasta criptografada, fora dos servidores da empresa. Além disso, ela tinha 8 anos de e-mails corporativos, salvos localmente, incluindo conversas técnicas, registros de decisões e, mais importante, um e-mail específico que ela havia enviado em setembro do ano anterior. Um e-mail que a empresa tinha recebido, lido, arquivado e deliberadamente ignorado. Era esse e-mail que ia mudar tudo. Em setembro do ano anterior, durante uma migração de versão do SAP, Valentina havia identificado algo que fez ela parar no meio de uma tarde e reler 3 vezes para ter certeza que não estava enganada. Era um erro de arredondamento nas alíquotas de imposto retido na fonte sobre rendimentos de fundos offshore. Milimétrico. 0,003% por operação. O tipo de coisa que passa despercebido em qualquer auditoria rápida. Mas a Vortex processava entre 1.200 e 1.800 operações por mês. Valentina fez a conta na hora. Abriu uma planilha, jogou os números e ficou olhando para a tela com aquela sensação de estômago que aparece quando você descobre algo que não deveria ter passado despercebido. Ela documentou tudo, escreveu um e-mail técnico detalhado e encaminhou para o gestor de TI e para o controller financeiro, pedindo correção urgente. Recebeu um "obrigado. Vamos verificar", por resposta. E então, o silêncio. Ela cobrou uma vez. Recebeu outro "estamos analisando". Depois disso, a sobrecarga do dia a dia foi engolindo o assunto. O erro ficou lá, acumulando. Quando Valentina sentou com o notebook no quarto dia após a demissão e foi fazer o cálculo completo,
O número que apareceu na tela foi 1,1 milhão. Era o total acumulado de imposto declarado incorretamente para a Receita Federal ao longo de 14 meses, subreportado, o que em linguagem regulatória tem um nome bem específico e bem pesado: evasão técnica. Ela sabia que Camila Rios não sabia disso. Sabia que Henrique Motta não sabia. Sabia que o controller tinha arquivado o e-mail e torcia para que o assunto nunca voltasse à tona. E sabia que, em menos de 6 semanas, a Vortex precisaria entregar o relatório trimestral consolidado para os fundos internacionais. Aquele relatório que ela havia começado a construir e que Camila teria que terminar do zero, sem entender a arquitetura do Nexus, sem saber que havia uma bomba de 14 meses esperando dentro dos dados. Valentina não fez nada para apressar esse processo. Ela simplesmente não avisou e começou a construir, com calma e precisão, a documentação mais importante da própria vida. Durante as semanas seguintes, enquanto a Vortex tentava operar normalmente com Camila Rios no lugar de Valentina, o que acontecia nos bastidores era quase constrangedor de observar. Camila era inteligente, isso ninguém negava, mas inteligência genérica não substitui 8 anos de conhecimento técnico específico. Ela passava horas tentando entender a arquitetura do Nexus sem conseguir. Pedia ajuda para o TI. O TI não sabia explicar, porque quem havia documentado o sistema era Valentina. As macros do Excel quebravam quando ela tentava atualizar. As integrações com o SAP geravam erros que ninguém conseguia rastrear. O que antes funcionava de forma quase automática, porque Valentina havia passado anos afinando cada engrenagem, agora emperrava em pontos aleatórios que pareciam não ter lógica. Os analistas mais antigos trocavam olhares em silêncio nos corredores. Ninguém falava o nome de Valentina em voz alta, mas todo mundo estava pensando nele. O clima na mesa de análise tinha mudado de um jeito que as pessoas sentiam no corpo. Aquela tensão baixa, constante, de quem sabe que algo está errado, mas ainda não sabe exatamente onde. Na 5ª semana após a demissão, a Vortex entregou o relatório trimestral. Camila Rios havia assinado. Henrique Motta havia aprovado com a mesma confiança de sempre. Aquela confiança de quem nunca precisou entender os números de verdade, porque sempre teve alguém competente fazendo isso por ele. Os fundos internacionais receberam os dados. Por 2 dias, tudo pareceu normal. Foi no 3º dia que o telefone do diretor de compliance da Vortex tocou com um número de Dublin na tela. Era o Meridian Global Fund, um dos maiores parceiros internacionais da gestora, com tolerância zero para divergências em relatórios auditáveis. O analista do outro lado da linha foi direto. Os números do relatório não batiam com os dados de custódia que eles recebiam diretamente do banco liquidante. A diferença era pequena, mas era real. E no mundo dos fundos internacionais, uma diferença pequena e real é exatamente o tipo de coisa que desencadeia processos que ninguém quer enfrentar. O diretor de compliance desligou o telefone, ficou em silêncio por alguns segundos e foi bater na porta de Henrique Motta. A reunião emergencial que Henrique Motta convocou naquela tarde tinha um clima que as pessoas que estavam na sala nunca esqueceram. Ninguém sentou confortável. Ninguém abriu o notebook com aquela leveza de sempre. O ar-condicionado estava no mesmo nível de sempre, mas todo mundo parecia estar com frio. Motta ficou de pé durante quase toda a reunião, o que, para quem o conhecia, era sinal de que ele estava com medo e tentando esconder compostura. TI, Compliance e o Controller. Financeiro foram convocados com 1 hora de antecedência e sem pauta formal, o que já dizia tudo. Quando o gestor de TI abriu o histórico do Nexus para tentar rastrear a origem da inconsistência, levou menos de 20 minutos para encontrar. Estava lá, arquivado numa pasta de e-mails com baixa prioridade, intocado desde setembro do ano anterior. O e-mail de Valentina. Detalhado, técnico, com os cálculos, com o alerta, com o pedido expresso de correção. Leitura confirmada pelo controller. Leitura, né? Confirmada pelo próprio gestor de TI. A sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não precisa de palavras para comunicar que a situação é grave. O que aconteceu nas 48 horas seguintes foi uma reação em cadeia que a Vortex não tinha estrutura para conter. O Meridian Global Fund notificou formalmente a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A CVM abriu uma consulta. 2 outros fundos parceiros pediram explicações formais por escrito.
a área de comunicação da Vortex, que nunca havia precisado lidar com crise regulatória de verdade, entrou em pânico visível. Os e-mails internos tinham aquele tom de quem está digitando rápido demais e revisando de menos. Camila Rios, que havia assinado o relatório sem entender completamente o que estava assinando, ficou 3 dias sem aparecer presencialmente no escritório. Henrique Mota passou a maior parte do tempo em ligações fechadas com os advogados da empresa, com a voz baixa e a porta do escritório trancada, o que era incomum para um homem que costumava deixar a porta aberta como símbolo de uma autoridade que não precisava se esconder. A reputação que a Vortex havia construído ao longo de anos, aquela reputação de relatórios impecáveis e dados confiáveis, começava a rachar em tempo real, e todo mundo dentro do prédio sentia isso acontecendo sem conseguir fazer nada. Foi nesse momento que Henrique Mota tentou o movimento mais previsível que um executivo acuado pode fazer: entrar em contato com a pessoa que ele havia descartado. O pêndulo. Contato veio de forma discreta, através de uma analista do RH que ligou para o número pessoal de Valentina, com aquele tom de voz de quem foi orientada a parecer casual. Disse que a empresa gostaria de conversar, que havia espaço para uma transição consultiva, que Mota reconhecia o valor da contribuição dela. Valentina ouviu tudo sem interromper. Agradeceu a ligação com uma cordialidade que provavelmente soou estranha para quem estava do outro lado, e respondeu que qualquer comunicação deveria ser feita exclusivamente através do seu advogado. Ela havia contratado, ainda na segunda semana após a demissão, um escritório especializado em direito trabalhista e regulatório. Não por impulso, por estratégia. Os advogados já tinham toda a documentação organizada, os e-mails, os logs de acesso, os cálculos da inconsistência, os registros de que o erro havia sido reportado e ignorado. E já tinham feito algo que a Vortex ainda não sabia: protocolado uma notícia-fato na CVM, assinada com identificação completa de Valentina e todas as provas anexadas. A notícia-fato transformou a consulta inicial da CVM numa investigação formal. E foi aí que o tamanho real do problema ficou claro para todo mundo dentro da Vortex. Camila Rios, como signatária do relatório, respondia diretamente pela entrega dos dados incorretos. Henrique Mota, como CEO que havia aprovado o documento, respondia como responsável pela gestão. O controller financeiro, que havia recebido o e-mail de alerta de Valentina em setembro e arquivado sem tomar providência, respondia por omissão regulatória. 3 pessoas no centro de uma crise que havia sido criada por uma única decisão arrogante tomada num jantar no Itaim. Os advogados da Vortex tentaram construir uma linha de defesa que transferisse a responsabilidade técnica para Valentina, argumentando que ela havia identificado o erro e não havia escalado com a urgência necessária. Essa tentativa durou exatamente o tempo que os advogados de Valentina levaram para apresentar os logs completos, os e-mails com confirmação de leitura e a cadeia de cobranças que ela havia feito. A defesa da empresa desmoronou antes de ser formalmente apresentada. Não havia versão alternativa possível. Os documentos eram claros demais. 3 meses depois daquele dia em que saiu do prédio com uma caixa pequena e o semblante fechado, Valentina Cruz entrou pela mesma porta com um contrato na mão. A Vortex havia fechado um acordo administrativo com a CVM, que incluía multa significativa, restrição operacional temporária e a obrigação de reapresentar 14 meses de relatórios, todos aqueles relatórios que ela havia construído e que agora precisavam ser reconstruídos por pessoas que não sabiam nem por onde começar. Henrique Mota havia renunciado sob pressão do Conselho de Administração. Camila Rios havia sido desligada com uma rescisão às pressas. E a Vortex, sem outra saída, havia contratado Valentina formalmente como consultora técnica, pelo dobro do salário mínimo anterior, para auxiliar na reapresentação dos dados à CVM. Ela nunca gritou, nunca ameaçou, nunca foi para a imprensa. Apenas documentou a verdade com cuidado e deixou que o sistema fizesse o trabalho. Se você já foi invisível numa empresa que dependia de você para funcionar, você sabe exatamente o peso que essa história carrega.
Compartilha com alguém que viveu isso. Às vezes a pessoa precisa ver que a virada é possível. E se você quer continuar acompanhando relatos assim, se inscreve no canal. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo.